Zelensky admite, estamos numa situação difícil na frente de batalha, inclusive a situação mais difícil desde o início do conflito entre Rússia e Ucrânia. Quais serão os próximos passos de uma Rússia que promete avançar ainda mais no território ucraniano e por que será que o Zelensky considera que a situação está tão difícil na frente de batalha? Estados Unidos, sendo por unanimidade, veta o cessar-fogo, ou seja, 13 votos favoráveis ao cessar-fogo, uma abstenção e um veto que foi justamente dos Estados Unidos a um cessar-fogo na faixa de Gaza. Por que será que os americanos vetaram essa proposta feita pela Argélia? Brasil e Israel continuam com a constante troca de farpas, inclusive com Israel chamando o presidente brasileiro de negacionista e o Brasil se pronunciando lá em Haia acerca dos 56 anos de ocupação dos territórios palestinos, garantindo que Israel está numa ocupação ilegal e isso deve acabar agora. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre os Estados Unidos que anunciam mais sanções contra a Rússia e a Rússia que chama os Estados Unidos de mentiroso, E desmente notícia que inclusive compartilhei com vocês sobre supostas armas nucleares espaciais. Vamos falar também, pessoal, sobre Israel, que está utilizando o Ramadã, um período sagrado ali para os islâmicos, como uma possível data de uma nova ofensiva. Estados Unidos, tentando mediar a situação, promete que vai tentar fazer algum tipo de negociação até essa data sagrada para os islâmicos. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio. E caso você queira contribuir financeiramente aqui para o canal, afinal, esse é meu projeto, seja membro, que isso ajuda bastante, Ao continuar produzindo conteúdos diários, fazendo aqui as minhas pesquisas constantes e informando vocês. Ou faça uma contribuição via chave Pix. Se não puder, pessoal, se não quiser, seu like, engajamento e presença já tá sensacional também. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bastante relevante aí pra gente tratar. O Zelensky, e não só o Zelensky, mas todo aquele corpo ucraniano, o corpo governamental e também militar, vem dando declarações um pouco, para não falar bastante, negativas acerca do futuro da guerra Rússia e Ucrânia. A gente sabe que por mais que nos últimos dias, nas últimas semanas, a União Europeia tem aprovado um pacote de 50 bilhões de euros, é um pacote muito mais voltado para a questão de infraestrutura e reconstrução da Ucrânia, que sim, é extremamente importante, mas não toca muito em aspectos militares com a União Europeia. A gente teve um acordo sendo assinado com França e também com a Alemanha, que promete cerca de 10 bilhões de euros somados nos próximos anos, mas a Ucrânia precisa, segundo palavras do Volodymyr Zelensky, de pelo menos 7 a 10 bilhões por mês para conseguir sobreviver à ofensiva russa. Então, falta capacidade de financiamento. O Zelensky admitiu que, nesse momento, a Ucrânia está no momento mais difícil na frente de batalha desde o início dos conflitos. E convenhamos, pessoal, que a gente está falando de um início de uma ofensiva que a Ucrânia nem recebia apoio da OTAN inicialmente, Lutou sozinha contra os russos e, mesmo assim, conseguiu resistir na porção ali em Kharkiv, na porção em Kiev e em outras frentes ofensivas dos russos. Se nesse momento a situação mais complicada, e segundo o Zelensky, porque há um déficit de armas, principalmente relacionado à artilharia e capacidade de longo alcance, mísseis de capacidade de longo alcance, eu diria que o principal culpado, entre aspas, claro, tem culpa da Ucrânia, tudo tal, mas culpado, assim, pelo menos do apoio que teria sido prometido, são os Estados Unidos, que vem principalmente a ala republicana, e não todos os republicanos, mas parte dos republicanos rechaçando aprovar um pacote de ajuda para os ucranianos, alegando que tem situações mais urgentes nos Estados Unidos. Vídeo Mike Johnson, por exemplo, presidente da Câmara, que fala que o pacote de cerca de 60 a 70 bilhões de dólares não será nem votado em ajuda para a Ucrânia, visto as questões sensíveis fronteiriças do país, e também porque a Ucrânia é um país envolto em casos de corrupção e alguns senadores republicanos querem um pouco mais de explicações, inclusive de valores que foram repassados para a Ucrânia e não voltaram. Então, os Estados Unidos precisa desse financiamento. Mas, além do déficit dos próprios ucranianos, a gente não pode esquecer que algumas armas ou alguns equipamentos que foram prometidos, eles ainda não chegaram. Por exemplo, eu sempre que analiso a guerra com vocês,
Eu falo, existe bastante desigualdade, assimetria na relação entre Rússia e Ucrânia, principalmente uma Ucrânia sem apoio dos Estados Unidos. Mas talvez o mais assimétrico dentre os itens essenciais em um conflito e uma guerra, que é o poderio aéreo, é a maior diferença. A Ucrânia e os seus poucos MiG-29 não dão conta do poder ofensivo dos russos, talvez seja a principal diferença. Os caças F-16, que são poucos, só devem começar a chegar em maio. Além disso, a gente sabe que enquanto a Ucrânia sofre com falta de munições, a gente teve recentemente um acordo feito entre Rússia e Coreia do Norte que garantiu grande capacidade de financiamento de munições para os russos. Ou seja, a Rússia tem um arsenal muito mais interessante do que os ucranianos. E claro, pessoal, não dá para esquecer que uma das coisas que dificulta bastante uma possível agressão, uma possível ofensiva dos russos é justamente a questão natural. Principalmente no momento pós-chuvoso, pós-inverno, que vai começar a passar no futuro próximo, e todo aquele lamaçal, aquela região cheia de neve, vai virar um campo muito mais seco, muito mais fácil de ter uma coluna de blindados avançando pelo território. A Ucrânia já identificou, segundo a sua inteligência, que ofensivas devem acontecer principalmente próximo de Kharkiv, que é a segunda maior cidade, né, da Ucrânia. E a própria derrota em Avdiivka talvez não fosse uma cidade tão relevante, mas simbolicamente super estratégica, mas afasta ainda mais os ucranianos de Donetsk e abre espaço para futuros caminhos, futuros ataques aí dos russos, talvez em Sloviansk e Kramatorsk, para a dominação de toda a região, não só de Lugansk, mas também de Donetsk. Ou seja, segundo o próprio Zelensky, as notícias não são muito positivas. Recentemente, na conferência de Munique, o Zelensky ele até se reuniu com a Kamala Harris, que é a vice-presidente dos Estados Unidos, e prometeram um pouco mais de ajuda. A gente vai ter uma cúpula do G7 no dia 24, no sábado, que será feita na Itália. O Zelensky também deve participar via remota para pedir mais ajuda. Mas eu diria que o Zelensky está bastante desesperado e as suas palavras, mesmo de um Zelensky que estava confiante, ou pelo menos nas palavras confiantes, há 2 meses, um mês atrás, também começa a transparecer um pouco de preocupação. A gente teve hoje uma votação do Conselho de Segurança da ONU de uma proposta que foi feita pela Argélia. A Argélia propôs um cessar-fogo imediato e a chegada de ajuda humanitária para o território da faixa de Gaza. Nessa votação, a gente teve 13 países, são 15 membros, né, do Conselho de Segurança, sendo que 10 membros eles são rotativos, inclusive o Brasil é um desses membros, tá? Nesse momento, nosso mandato, ele vai até o final de 2024 agora. São 10 membros rotativos, com 2 anos, sem poder de veto, e 5 membros permanentes, Estados Unidos, Rússia, China, França e Inglaterra. Todos esses países têm o poder, se eles votarem sim, beleza, é um voto a mais. Se eles votarem não, eles têm poder de veto, a coisa simplesmente não acontece. Pela terceira vez, desde que foi colocado na proposta de votação na ONU do Conselho de Segurança, os Estados Unidos vetam uma resolução que pede um cessar-fogo em Israel. E aí a questão fica, né? Poxa, pessoal, mas eu sempre vejo notícias que o Biden está criticando a postura israelense, coisa que valha. Por que eles não apoiam uma resolução de cessar-fogo? A Linda Thomas Greenfield, que é a representante dos Estados Unidos na ONU, deixou bem claro que aprovar essa proposta, uma proposta de cessar-fogo, sem a devolução dos reféns por parte do Hamas ou sem algum tipo de acordo, teria justamente o sentido contrário. Seria uma pressão em cima de Israel que dificultaria negociações que, segundo os Estados Unidos, estão acontecendo nesse momento, para um cessar-fogo talvez não permanente, mas um cessar-fogo temporário, com mediação, né, entre Israel e Hamas, feita por Egito, Estados Unidos e Catar. Então, não sei se colou muito a justificativa, né? Convenhamos. Mas, segundo a Linda Thomas Greenfield, esse veto é uma forma de você não pressionar Israel para que as negociações mediadas pelo Catar e pelo Egito continuem, de fato, acontecendo, tá? Mas o próprio Estados Unidos, ele vem apresentando, segundo a mídia internacional, uma proposta que pede um cessar-fogo temporário, ao invés de cessar-fogo permanente, em troca dos reféns. E mais, pede para incluir uma espécie de cláusula que impede, ou pelo menos condena, as ações israelenses em Rafah, que deve ser uma operação que vai começar, vamos falar daqui a pouquinho, no período de Ramadã, pelo menos segundo as ameaças de Israel. Professor,
sendo sincero, né? Vou imaginar que o Conselho de Segurança, ele vote essa resolução e ele aprove. Não, realmente a gente tem que condenar Israel. Qual vai ser a consequência para Benjamin Netanyahu? De verdade, pessoal, é simbólico. Mas na prática, a resolução não pede uma intervenção contra Israel, o uso ali dos capacetes azuis ou coisa que valha. Então é muito mais um caráter simbólico, que, claro, pode isolar Israel no sentido geopolítico, né? A própria Argélia, por exemplo, garantiu, pessoal, que essa proposta que ela fez, quem votar contra, está apoiando um endosso à violência brutal e à punição coletiva, ao invés de punir somente os indivíduos que pertencem ao Hamas. Então, simbolicamente, fala bastante, mas na prática, mesmo se ela fosse aprovada, Israel não é obrigado, não tem uma vinculação obrigatória a seguir essa recomendação do Conselho de Segurança. Outra coisa, galera, que movimentou bastante está ligado mais uma vez à polêmica entre Israel e Brasil. Lembrando que o Brasil já convocou o embaixador que tinha sido convocado pelo Benjamin Netanyahu para prestar maiores informações. O Lula é declarado como persona não grata em Israel na prática. Eu diria que também é muito mais simbólico, mas o Lula não pode pisar no território israelense nesse momento, e as provocações via Twitter e via redes sociais, tanto por parte do governo brasileiro como parte do governo israelense, vem continuando a acontecer. A gente teve, por exemplo, hoje, Israel, a partir de perfis oficiais, colocando o pessoal que o Lula, o presidente brasileiro, é um negador do Olô, tananã, né? Vocês sabem o que eu tô falando. Um dos ministros, o Israel Katz, por exemplo, ele colocou ali, galera, que nesse momento o Brasil dá uma declaração promíscua e há uma espécie de cuspe no rosto de judeus brasileiros e espera que o Brasil peça desculpas pelas suas declarações. A gente já teve declarações do Mauro Vieira, do Celso Amorim, que é o assessor especial das relações exteriores principalmente, dando conta que o Brasil não pedirá desculpas. Como eu já analisei com vocês, criticar as ações israelenses, cara, na minha concepção, tá? Tô passando aqui, deixa de ser informação, passa a ser opinião. Criticar as ações israelenses, eu acho que tá todo o direito brasileiro, todo no direito, né, o Brasil, porque de fato o que Israel vem fazendo fere muitos princípios relacionados ao direito internacional, visto aí, né, a entrada da África do Sul na Corte Internacional de Justiça, as constantes críticas, não só de países rivais de Israel, mas também dos Estados Unidos, do Macron, da União Europeia, então acho que é válido. O problema foi comparar com um momento tão traumático para os israelenses, ainda mais pensando em Israel, um país de judeus. Tanto que, por exemplo, o próprio Estados Unidos falou que não endossa as palavras brasileiras, mas que vem trabalhando, né, com o Brasil para estabelecimento da paz e outras parcerias. Ou seja, pessoal, eu diria que não pegou muito bem essa comparação. E claro que Israel, não estou falando que eles curtiram essa declaração, hein? Bem longe disso. Acho que fere muito, o sentimento dos judeus, né, todo o passado, ainda mais quem teve familiares, tá na própria cultura, na própria história de Israel, tudo que eles sofreram na Segunda Guerra Mundial. Mas pensando nas consequências políticas e geopolíticas, o Benjamin Netanyahu, ele pode utilizar essa fala do governo brasileiro ou essa fala do Lula para repreender todo mundo que se opõe a Israel. Ah, então você está se opondo à Operação em Rafah? Por quê? Porque você pensa igual ao Brasil? Porque você está comparando a gente com o Bigodinho? Sabe o que eu estou falando? Entende? Então, politicamente, penso eu, tá? Que o governo israelense até pode, entre aspas, usar essa declaração para o seu benefício político, hein, galera? Cuidado, tá? Benefício político. E aí, o Brasil, ao mesmo tempo, está participando, pessoal, lá em Haia, tá? De uma, não vou falar celebração, mas uma reunião para falar sobre os 56 anos da ocupação israelense nos territórios palestinos. Isso vem, galera, principalmente na esteira da ação israelense pós-Guerra dos 6 Dias, lá de 1967. Nesse momento, né, lá na Guerra dos 6 Dias, Israel partiu para cima dos territórios palestinos e de alguns outros territórios, como as colinas do Golã, a Península do Sinai, que pertencia ao Egito, e dominou essas áreas. Foi a guerra que mais causou alteração nas fronteiras do Oriente Médio. E aí, o Brasil já iria participar de qualquer jeito, tá? Assim como outros quase 50 estados. Só que, claro, pelas recentes declarações do Lula, com as comparações que ele fez, esperava, qual vai ser a fala do Brasil sobre as ocupações israelenses? E aí o Brasil pegou firme, só que, claro, sem fazer comparação
com aquele momento da Segunda Guerra Mundial. A gente teve a diplomata Maria Clara de Paula Tusco sendo a representante brasileira, que colocou, galera, que as ocupações de 67 violam o direito internacional, as resoluções não só da Assembleia, mas também do próprio Conselho de Segurança da ONU, e que, inclusive, essas ocupações não podem ser normalizadas. Ela, inclusive, colocou que a única forma possível de estabelecimento da paz é a formação de um Estado palestino que seja viável economicamente, ou seja, não seja bloqueado com sanções econômicas e que tenha o respeito e a soberania respeitada pelo Estado de Israel. Então foram palavras fortes, mas, galera, convenhamos que meio que assim, né, de acordo com o que a própria comunidade internacional ela coloca, tá? O Celso Amorim, que é o nosso assessor especial, quando ele percebeu a nota do ministro israelense, a nota, inclusive, de Israel, falou assim, olha, na minha época de diplomacia, lembrando que ele já foi chanceler do Brasil também, durante o primeiro governo Lula, falou assim, na minha época, as notas eram muito mais em papelzinho, né? Falou assim, se eu visse um tipo de declaração como ele fez, infeliz, eu nem abriria, falando que o Lula é negacionista, tal, nem abriria, né, esse tipo de declaração. Mas, como a gente viu, eu só posso falar que ele foi uma declaração infeliz e que não condiz com a realidade, que vem emitindo fake news acerca das declarações do Brasil. Vocês estão percebendo que era uma briguinha que eu considero, né, analisei para vocês mais profundamente no vídeo de ontem, completamente desnecessária. Pensou que o Brasil não precisava comprar. Tem e poderia criticar Israel, mas sem usar esse argumento histórico, errôneo, na minha concepção, tá? E aí, o governo brasileiro não quer voltar atrás no que disse e Israel vai ficar fazendo uso dessas declarações. Isso é meio óbvio que vai acontecer, né? Professor, isso pode trazer consequências maiores para o Brasil? Então, pelas declarações dos Estados Unidos, falando que não concorda, mas que vai continuar trabalhando com o Brasil, eu acho que vai pegar muito mais somente com Israel. Mas, claro, quando o Brasil for pleitear coisas maiores, nas questões geopolíticas, no Conselho de Segurança Permanente da ONU, posição mais destacada no G20, claro que isso pode ser usado com uma retórica argumentativa para boicotar ascensões ou pretensões geopolíticas do Brasil. A gente teve também, pessoal, os Estados Unidos anunciando oficialmente, pelo menos palavras do John Kirby, que sim, a Rússia foi culpada pela morte do Navalny. E por conta disso, sanções extras pesadíssimas serão aplicadas aos russos. Mais sanções, além das que os russos já submetem frente aos Estados Unidos. A gente sabe, galera, que o governo russo vai colocando empecilhos, dificuldades para fazer a liberação do corpo. A própria família do Navalny, né? A Yulia Navalny, por exemplo, a mãe do Navalny, ela vem querendo que o corpo seja liberado para maiores investigações, só que o John Kirby já colocou, independente do que a química, do que a legislação coloque sobre o corpo, a gente admite que a Rússia é a verdadeira culpada. A Rússia, percebendo não só essa, mas outras declarações, coloca que a comunidade internacional está se apressando em culpar os russos porque querem boicotar a Rússia, simples assim. E aproveitou até para falar que foi uma grande mentira dos Estados Unidos o que foi divulgado na semana passada. Semana passada, a gente teve a divulgação por parte do Comitê de Inteligência da Câmara dos Estados Unidos que supostamente a Rússia estaria desenvolvendo armas nucleares espaciais, não para atirar as armas do espaço no território dos Estados Unidos, mas para supostamente fazer algum tipo de disparo nuclear contra os satélites americanos, dificultando a inteligência, a previsão, a comunicação e toda a parte logística dos Estados Unidos. Professor, mas isso pode de fato acontecer? Na geopolítica eu não duvido de nada, tá? Mas a própria Rússia apontou, é uma coincidência muito grande que isso tenha havido justamente depois que o Mike Johnson, presidente da Câmara dos Estados Unidos, tem anunciado que não ia fazer o repasse de verbas para o território ucraniano, porque saindo essa notícia que a Rússia está fazendo uma arma nuclear espacial, isso poderia motivar os congressistas americanos a aprovarem esse pacote e financiar a Ucrânia, numa espécie de proxy war, para fazer com que a Rússia se preocupe muito mais com as questões fronteiriças do que com uma futura guerra espacial. Lembrando que existe, de fato, um tratado que proíbe a instalação de artefatos nucleares no espaço, mas também não confio muito que a Rússia vai respeitar esse tratado, principalmente depois que saiu do acordo New START assinado com os Estados Unidos, tá? Mas, enfim, a Rússia colocou, então, que é uma grande mentira. E para finalizar, pessoal, notícia importante também, está chegando o período
dos mais ou o mais sagrado para os islâmicos, o período de Ramadã. O período com uma série de celebrações, de respeito, de jejum, desde o nascer até o pôr do sol, tanto de alimentos quanto de água, um período de purificação. Mas é fato que é um momento bastante especial. E Israel já anunciou que é até o período de Ramadã, que vai começar no dia 10 de março, que o Hamas tem para fazer a libertação dos reféns. Se não, a operação em Rafah, no sul do território de Gaza, uma região que tem 1,4 a 1,5 milhão de pessoas, grande parte deslocados, refugiados que vieram do norte da faixa de Gaza, vai acontecer. Então, Hamas, você não quer que os civis palestinos sofram no período sagrado para vocês? Libertem os reféns. Inclusive colocou, a gente sabe que existe uma região bastante importante para os islâmicos, que é Al-Aqsa, inclusive um dos motivos segundo o qual o Hamas fez os ataques do dia 7 de outubro, a própria operação ficou chamada de Operação Tempestade Al-Aqsa, é porque na última celebração do Ramadã, os israelenses, segundo o Hamas, não deixaram os árabes fazerem as suas celebrações, os islâmicos fazerem as suas celebrações nessa região tão sagrada para a religiosidade muçulmana, tá? E agora, dessa vez, segundo as mídias internacional, Israel também pode começar a coibir a presença de islâmicos em Al-Aqsa. Os Estados Unidos alegam que eles trabalham com muito afinco para fazer com que uma proposta de cessar-fogo seja estabelecida antes do Ramadã, porque ele sabe que se tiver algum tipo de dificuldade de celebração religiosa no período de Ramadã, isso pode acender ou inflamar ainda mais os danos dessa coalizão islâmica e fazer com que países como a Arábia Saudita, como Turquia, como Egito, como Jordânia, mas entre aspas neutros na situação, comprem a briga mais ainda do lado palestino, justamente por um suposto boicote dos israelenses num período sagrado para os islâmicos. É uma grande preocupação dos Estados Unidos, lembrando, não porque são bonzinhos, mas porque é ano eleitoral. Desestabilizar o Oriente Médio e comprar briga com a comunidade islâmica interna dos Estados Unidos, que majoritariamente vota nos democratas, não parece ser uma boa medida para o governo Biden. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.